Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao MBCV Cast do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo. E nós estamos aí, verão bombando, olha, vim com uma roupa bem Verônica, né? Para que a gente possa não sair do nosso clima. E somos gratas a Deus por iniciarmos o ano de 2023 e vamos viver a vida, né, queridos? Vamos viver a vida. E todas as quintas-feiras à noite, nós temos um convidado para lá de especial, onde essa pessoa transmite a nós conhecimentos, perspectivas de vida. E essa quinta-feira não é diferente, né? Nós estamos aqui com o Vilmar Lonkoski, não é Lankoski, é Lonkoski. Ele me advertiu, né? Eu acho que eu falei a vida inteira errada, né? Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Bom dia, boa noite, boa tarde. É um prazer, um privilégio poder estar participando aqui com esse programa, né? Que é na verdade um programa. É um programa, porque a gente vem trazendo, né, assuntos há muito tempo, né, para que as pessoas possam, nossa audiência possa curtir, possa estar conosco, possa transmitir os conteúdos também. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para que você possa, todas as vezes que nós lançamos um novo programa, você recebe uma notificação, né? Cada episódio você recebe uma notificação. Aí você pode ver se aquele assunto te interessa ou, de repente, não interessa a ti, mas interessa a alguém que você conhece muito, porque a gente traz assuntos de todos os tipos, de todos os níveis, de todos os segmentos, né? E no início desse novo ano, então nós estamos falando sobre perspectivas. Então o pastor, além de ser empresário, já há 29 anos no ramo empresarial, né, ele também é pastor do MBCV, ele está liderando atualmente o campo de Campo Bom, né, e depois ele passa o endereço ali para quem quiser conhecer o campo de Campo Bom, mas ele é uma pessoa que está formando-se em gestão de pessoas e é muito importante você estar sempre se atualizando para atuar dentro daquela tua proposta, embora que você trabalhe, né, pastor, numa empresa de uma relojoaria ou uma ótica, qual é a diferença entre os dois? Isso aí tudo tu vai falar para nós, tá? Mas então, dentro dessa perspectiva, quantos anos você está no mercado nessa ótica? 29 anos. Quer dar o nome, endereço? Pode dar, não tem problema. Ótica Estilo, na Rua Ícaro, né? Novo Hamburgo, no bairro Canudos. É uma empresa familiar, né? Uhum. Trabalhamos ali só a família e estamos aí já 29 anos trabalhando, atendendo, como nós temos aprendido aqui no ministério, né? Atendendo às necessidades. De acordo com conforme foi vindo as necessidades, a gente foi se adequando, né? E cada vez mais as necessidades elas vão aparecendo, né? Uhum. E a gente vai dentro daquilo que a gente tem condições de atender ali, a gente vai atendendo as pessoas que ali chegam, né? E é um ramo bom, né, pastor? Porque bom no sentido de que está atendendo necessidade, porque nesses últimos tempos, né, depois que a internet se tornou a prática diária de 90% das pessoas praticamente, né, principalmente adolescente, júnior, que anteriormente a esse período digital eles não tinham acesso a telas, enfim. Agora não, praticamente todos eles já na tenra infância já estão sendo expostos à tela. A gente viu que houve um aumento bem grande de incidência nas questões oculares das pessoas, né? Porque se expõe a uma tela e automaticamente o olho não está preparado, então ele necessita. Eu sei porque eu tenho neto, e o neto, com 15 anos agora, já está fazendo sua segunda lente. Né? Então, por quê? Porque há uma evolução, passa muito tempo na frente da tela. Isso tu sentiu isso dentro do ramo? Isso cada vez mais cedo está se usando, o óculos. Porque, como a senhora falou, né, a questão do acesso às tecnologias, né, o telefone, tablet, computador, cada vez mais cedo eles estão tendo essa oportunidade de desfrutar dessa tecnologia, mas com isso também vem agravando problemas.
E desde hoje, crianças com 2 anos já começam a usar óculos. Já por outros problemas, mas cada vez mais cedo a gente tem percebido isso. Óculos apenas para proteção da luminosidade das telas. Isso eu ia te perguntar, né? Então, é recomendável, né? Você como um profissional da área, é recomendável que as pessoas, ao se utilizarem de telas, também tenham um óculos, pelo menos o óculos de proteção. Seria um óculos específico de proteção ou um óculos, aqueles que a gente chama de descanso? Na realidade é uma lente plana, se for só para a proteção, uma lente plana com tratamento de um antirreflexo específico para a tela de computador, que é chamado de AR, que é o antirreflexo blue, que é para a luz azul, a luminosidade azul da tela do computador, né? Então, pode-se fazer um óculos com a lente plana, sem grau nenhum, que vai dar a proteção ali com a relação às telas dos computadores. Computador, tudo, tablet, tudo, né? Olha só, interessante, ó. Você que tem adolescente, junior na sua casa que já está se utilizando, né? Então aí também é uma boa dica para que possa, pelo menos, eu penso, retardar um pouco essa situação de visão, né? Esse problema de visão. Com certeza, porque eles ficam muito tempo, né, à frente ali das tecnologias, né? E aí isso aí tudo passa ali muito tempo ali naquela luminosidade azul ali, fixo ali. E a gente vê crianças ali que elas ficam com o telefone às vezes aqui pertinho, é mais prejudicial ainda. Então, sempre que possível, se puder usar, melhor ainda, né? Vai ter mais um tempo de vida útil ali da visão, né? Que de repente lá na frente pode vir a acarretar num problema maior, né? Vai fazer falta, Sim, né? Com certeza. Enfim, é uma bela dica, né? Para nós também nos prepararmos e nos utilizarmos disso com os nossos filhos e netos, etc. E nós mesmos, né? Porque os adultos também, por favor, né? A exposição, a gente que tem esses telefones que mostram o tempo que você ficou no celular por dia, às vezes mas como? Eu não me lembro disso. Mas vamos lá. Nosso assunto hoje é um assunto mais comercial, porque, como o pastor Vilmar disse, ele está no mercado comercial já há 29 anos. Então, entra governo, sai governo, e tu conseguiu se manter firme. E como é que você vê agora, para esse ano de 2023, que a gente entrou agora há poucos dias, né, nesse ano de 2023, alguns com muitos anseios, com muitas angústias, outros desesperados até, né, pensando o que vai ser da gente, principalmente o empresário, não só o grande empresário, porque o grande empresário ele tem os seus gatilhos diferentes, né? Mas os empresários a nível médio, pequenos empresários, como que estão vendo essa perspectiva comercial para 2023? Pastora, a gente passou aí, nesses 29 anos, como a senhora disse, entrou governo, saiu governo, a gente sabe que as estatísticas aí das pequenas e médias empresas aí, a grande maioria fecha em menos ali de 5 anos, acaba fechando. Essa é uma estatística oficial, pastor? Isso, se não me engano, cada 10, 8 em menos de 5 anos fecha. E pequenos empresários. Os pequenos empresários. E a gente aí passou por várias crises nesses 29 anos. Comecei a minha empresa ali em 93, ainda era a época das vacas gordas no Vale. Né? Aí, logo em seguida, ali veio 94, 95, 96, quando começou a grande crise aqui. E a gente foi se ajustando, foi se adequando, né? E eu vejo assim, dentro daquilo que a gente tem aprendido através da palavra, independente do governo que estiver, nós temos que fazer a nossa parte. A gente fazer aquilo que temos aprendido dentro da palavra, colocando em ordem. Um exemplo aí que a gente teve agora nesses 2 anos de pandemia. Para mim,
foi um grande aprendizado, porque a gente ajustou aquilo que ainda não estava bem ajustado, a gente conseguiu se ajustar em algumas coisas. Teve que enxugar muita coisa. Sim, muita coisa a gente... Simplifica. Teve que... A questão de compras, a gente teve que ir se ajustando, porque se comprava mais, como passou a vender um pouco menos, a gente teve que diminuir. E com relação a governo, independente, eu aprendi isso, que seja A, B ou C, nós temos que trabalhar, nós vamos ter que trabalhar. Não vai ter como a gente crescer ou melhorar se a gente não fizer a nossa parte. Sim. Então, eu creio assim que será um desafio a partir desse ano de 2023, será. Mas aquele que estiver firmado na palavra, aquele que estiver ajustado a sua empresa, estiver bem em ordem, eu creio que vai ter desafios, mas que vai conseguir superá-los, né? Uma das coisas que tu citou agora que também me ocorre, né? É que às vezes o médio, até o médio, mas o pequeno empresário, principalmente aquele que é um empresário que tem uma empresa familiar, que a gente pode chamar de pequeno empresário porque ele tem a sua empresa familiar, ele não tem funcionários extras, né? Muitas vezes ele erra, pastor, e o senhor me corrige se eu estiver errada também, né? Ele erra quando ele começa a sonegação, e não só a sonegação de impostos, né? A sonegação de serviços, o serviço começa a ser mal feito, não entrega aquilo que inicialmente ele prometeu. Então ele começa um processo de fechamento da empresa quando ele começa a não entender. E eu creio que por isso que seja esse tempo de 5 anos, né? Mas aí quando termina, também termina quebrado, né? Quando termina quebrado, né? Então tu concorda comigo nisso de que manter as contas em dia, manter o serviço mesmo que traga dano, porque às vezes chega um ponto que às vezes tem pessoas que falam comigo isso, que às vezes estão pagando para trabalhar, né, por conta de que um insumo se tornou muito alto ou porque teve alguns certos prejuízos que na conta final deu 0 a 0, né, quando não ficar negativo, mas mesmo assim persistir, perseverar, mas se manter honesto dentro do trabalho. Eu trago já de casa isso, né? A questão da honestidade. Que isso, hoje, quando se fala em honestidade, para alguns Alguns dizem que é impossível dentro do comércio ser uma pessoa honesta. Mas a gente aprendeu nesses 29 anos ali que dá sim. Que isso eu aprendi já com meu pai, a gente traz isso de casa, né? Se tu deu a tua palavra que vai entregar tal coisa, é tal coisa que tu tem que fazer. É aquilo que tu prometeu. E nesse ramo, hoje, com toda a concorrência que tem, falando hoje na questão da ótica que a gente trabalha. Então, se você prometeu um determinado produto e você entrega um produto inferior, alguns voltam para te questionar. Outros não voltam. Só que eles não voltam mais e saem espalhando. Eu comprei tal e me entregou isso. Então, hoje, essa questão assim é muito, muito complicado se você não entregar aquilo que você promete. Porque existe uma grande concorrência, né? Tem. E a concorrência também é uma concorrência, a maioria de qualidade. É que nem eu estava falando sobre a Copa, né? A maioria das seleções hoje que foram para a Copa são seleções de alto nível. Não existe mais aquele, porque é lá da África, eles não têm tanto recurso, então eles não... Não. Hoje, todas as seleções elas têm um alto nível. Então, o que vai fazer diferença? Qual é a diferença entre eles? É a maneira como eles vão conduzir, a estratégia que vai conduzir. Eu acho que no comércio é a mesma coisa, né, pastor? Assim, a gente vai... Com o tempo, a gente vai descobrindo, vamos dizer, as fontes certas. A questão da concorrência é grande. Novo Hamburgo, há uns 8, 10 anos atrás, a gente fez uma conta. Um dia um fornecedor estava lá, estávamos conversando sobre as concorrências. Há em torno de 8, 10 anos atrás, havia em Novo Hamburgo mais de 50 óticas.
Nós contamos assim, ligeirinho, em torno de 55 óticas. Novo Hamburgo, para quem não conhece, tem 200 mil então, habitantes. De 200 mil habitantes. Então, muitas fecharam, mas muitas outras abriram. E hoje tu tem esse dado ou não? Hoje tem? Eu não fiz mais esse levantamento, mas eu vou tentar levantar esse dado de novo. Principalmente, eu acho que pode ser assim, ó, a partir da tua região, né? Saber quantos tu tem na tua região, quantos tu tem no bairro, quantos tu tem na cidade. Hoje no bairro eu conheço todos os que tem. Porque não é porque a gente trabalha na mesma área, é concorrente, que a gente não... Eu procuro me dar bem com todos os meus concorrentes. Sim. São exceções que às vezes não querem conversa, mas eu penso que não é porque é concorrente que a gente não pode... Um pode trocar ideias com o outro. Eu trabalho para outras relojoarias também. Sim. Eu tenho o meu trabalho, que a minha profissão mesmo é relojoeiro. Eu ia dizer, profissão... toda ótica é relojoaria? Não. Ótica, tem algumas que são só ótica, só no ramo de óculos. Aí tem a ótica e relojoaria, que daí já tem a questão de relógios. Ótica, relojoaria e joalheria já trabalha com joias junto. Mas nem todos fazem a manutenção, seja da joia ou do relógio, ou até mesmo do óculos, porque muitos não fazem a manutenção. Nós fazemos toda essa questão tanto da manutenção das armações, dos óculos, das joias, do relógio. E eu trabalho para várias outras relojoarias que são da cidade, ou de outra cidade, às vezes, que trazem o serviço para mim. Então, a gente acaba acaba se trocando ideia de como... se conversando de como está o movimento, como é que está o andamento do comércio, né? Então, eu vejo assim que é importante sim a gente, quanto mais a gente conseguir entregar aquilo que promete, melhor mais tempo a gente vai ficar no mercado. Sim. Porque é como a senhora disse, aquele que não entrega, e a questão também de sonegação, não somente de impostos, mas isso é outra coisa que desde que eu me converti, que eu aprendi que isso é uma orientação da palavra. Devolver aquilo que é de imposto, a gente devolve. E isso, graças a Deus, assim, Deus tem honrado nessa área também. Então, nesse longo aí a gente foi aprendendo, nesse longo tempo a gente foi aprendendo. Sim, olha, então ele elenca, né, como importante para se manter no mercado, né, essa transparência, que não deixa de ser uma transparência, né, para que possa, de fato, entregar para o cliente aquilo que tem prometido. E dentro dessa perspectiva para 2023, pastor, dentro da sua área, né? A sua área, na verdade, ela é uma área bem específica, mas em geral, tu consegue ver o quê? Crescimento, estagnação, decréscimo, fechamentos? Como que tu tá diante da política, diante daquilo que tem se proposto aí na nível de mídia, né? Se a gente olhar pela visão humana, o que a gente vê das perspectivas, segundo os entendidos na política, a gente vê que pode ser bem complicado. Mas eu creio assim que a gente continuar fazendo da maneira certa, eu creio sim que Deus vai estar honrando, Deus vai estar suprindo nessa área empresarial. A gente sabe que de repente alguns podem até fechar, mas aí vai ser para alguns uma opção de fechar. Porque muitas vezes as pessoas questionam, mas vai fechar, mas às vezes a pessoa que resolveu fechar, ela já está com a vida dela resolvida nessa área, ela não quer mais aquilo ali, e aproveita a oportunidade apenas para bater o martelo sobre aquilo ali. Mas eu creio assim que, diante dos desafios aí, eu creio que vai ser um ano que a gente pode, fazendo aquilo que a gente sabe fazer, fazendo o melhor, fazendo da melhor maneira, a gente vai conseguir crescer. Eu creio dessa forma, né? Faça o que é certo, mesmo que todo mundo diga que é errado.
Porque o que é certo, né? E aí, a partir disso, que você vai ter as suas recompensas, vai ter as suas colheitas, né? E dentro desse teu ramo, é uma pergunta retórica, porque eu acho que eu já sei a resposta, mas às vezes para aquela pessoa que está ali, né? Também na inadimplência, né? Como é que fica isso aí, pastor? É comum? Melhorou a economia, o cenário econômico nesses últimos anos melhorou e as pessoas conseguiram cumprir com os seus compromissos, ou a população nessa área de compromisso, de pagamento, regrediu? Assim, hoje a gente trabalha na nossa empresa ali mais com a questão dentro de cartões. Mas... tu não tem como mensurar. Porque a pessoa pagou. A gente tem ainda aqueles crediário direto. E ali a gente... No caderninho. E ali a gente... Aqueles clientes já de muitos anos, né? E isso, infelizmente, às vezes até clientes de anos se atrapalharam um pouco. No decorrer do tempo aí. Alguns deixaram de ser cliente... porque... Abandonaram a dívida. Aliás, às vezes quando tá no caderninho, é porque é uma pessoa próxima. Né? E às vezes a pessoa perde o cliente, mas perde também o amigo. Sim, isso sim. É por isso que não se mistura negócio com amizade. Isso aí a gente também foi aprendendo isso aí. Mas, de modo geral, assim... Foram poucos, né, que aconteceu isso. A maioria honrou, conseguiu, vem lá, negocia, a pandemia foi propícia, né, para esse tipo não de vou coisa. Poder te pagar tudo agora, então não tem problema, a gente negocia-se. E essa questão ainda, voltando ali à questão da honestidade. Eu tive um amigo, já faleceu há alguns anos, um senhor já de idade, ele vinha... Quase que dia sim, dia também, ele vinha lá na minha loja, ele entrava lá para trás, ele sentava comigo lá e a gente ficava conversando, eu trabalhando e falando ali. Ele era uma pessoa bem vivida, era um empresário já aposentado, e a gente falava muito sobre isso há uns 15, quase 20 anos atrás. E ele dizia assim: Vilmar, tu vai ver, vai chegar um tempo que as pessoas vão olhar e vão dizer assim, não vale a pena ser honesto. E hoje, se a gente olhar o que nós estamos vivendo hoje, muita gente pensa dessa forma, que não vale a pena. E ele dizia, tu vai ver, vai chegar o tempo que as pessoas vão olhar e dizer, não vale a pena. E a gente vê que isso vale a pena, porque nesse tempo que nós estamos com a empresa, tem pessoas que o pai é cliente, o filho já tem filhos que já está trazendo neto junto. Sim. Então, as pessoas adquiriram uma confiança, né? A gente conseguiu essa credibilidade com as pessoas. E sempre procurando entregar aquilo que a gente prometeu. A senhora falou antes ali a questão de muitas vezes trocar figurinha. E às vezes aconteceu já de trocar figurinha. Às vezes na hora ali se atrapalhar no orçamento ali, tem que... Porque o cliente ele não quer saber, ele comprou aquilo ali. Ele fez a opção por aquela mercadoria. Então a gente aprendeu dessa maneira que manter o cliente com a credibilidade. Então eu vejo que isso vale muito a pena. Olha, que legal. Aí, só chegamos no fim já. Que rápido, pastor. Tu viu que é rápido? Mas que bom ouvir um testemunho de alguém que está há 29 anos no mercado, ele tem uma boa perspectiva para 2023. Por quê ele tem uma boa perspectiva? Não porque ele acredita no que a mídia diz, não porque espera o que o governo vai fazer, mas porque confia na palavra de Deus, que diz que quando nós fazemos o bem, nós temos o bem como resposta, como colheita na nossa vida. Então, queremos deixar essa palavra, né? Você está sem perspectiva, você está desanimado, você está pessimista para 2023? Não.
Não confie em homens, não confie na que a mídia diz, confie no seu trabalho, no seu serviço, naquilo que você tem proposto entregar para o seu cliente. Pastor Vilmar é pai, é avô, né? Agora aí com os netinhos também, viveu uma vida boa, viveu uma vida tranquila e sossegada, claro, com todos os problemas que todo mundo tem, né, pastor? Mas hoje, né, um empresário que a gente pode dizer familiar, pequeno empresário, bem-sucedido, que do seu trabalho tirou sustento para a sua família. Última palavra, pastor, para nós encerrarmos nosso episódio. Pastora, uma palavra que eu tenho comigo assim, perseverança. Não teimosia. Porque tem gente que, em vez de ser perseverante, ele é teimoso. Mas a gente perseverar naquilo que a gente... Quando a gente começou a empresa, a gente pensava que na sequência das filhas. E hoje, de um ano aí, mais ou menos, uma das filhas agora está assumindo a empresa junto. Então, vai dar continuidade. Então, perseverar. Porque aquilo que a gente persevera, a gente tem aprendido bastante, que é a lei da semeadura, né? A gente vai plantando para colher lá na frente. Sim. Então, a perseverança eu vejo assim que é algo fundamental em tudo aquilo que a gente for fazer. Porque se não perseverar, não vai chegar a lugar nenhum. Tem pessoas, conheço vários que começam e param, começa, para. Então, perseverar com continuidade, que com certeza o resultado vai ser positivo. Ótimo conselho. Não comece aquilo que você não pretende continuar. Ok, muito obrigada pela sua participação, pastor. Que Deus abençoe seu ano. Que seja um ano muito próspero para a tua empresa, para a tua família, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.